Graça e paz, amados irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Como nós já temos feito nos últimos domingos. E vamos ler o versículo 12, que diz: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, meus queridos, a gente já tem estudado o quinto mandamento já há algum tempo. Esse mandamento tem sido alvo dos nossos estudos, meditações no dia do Senhor. E nós temos visto a importância das relações hierárquicas dentro desse mandamento. E como é algo que nós temos sofrido muito na nossa época, a falta desses princípios de hierarquia dentro da sociedade, nos nossos relacionamentos interpessoais e nos nossos relacionamentos com Deus, é importante que nós vejamos o seguinte: que tudo começa na família, a instituição criada por Deus, primeira e mais básica instituição criada por Deus, a família. Tudo se inicia na família, é na família que nós começamos a aprender a nos relacionar uns com os outros, certo? Dentro da família, os filhos com os pais, marido com esposa, esposa com marido, os pais com os filhos, tudo começa dentro do lar. E a primeira lição, nós vimos na semana passada, que a criança deve aprender, é a lição da sujeição. Ela tem que aprender a obedecer, ela tem que aprender a respeitar, ela tem que aprender a honrar, a reverenciar, tanto seus pais quanto os adultos, de um modo geral. E é nesse aprendizado que nós vemos aquela lição de Jesus: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, da parábola dos talentos em Mateus 25, 21. Então, por que essa é a primeira lição que nós devemos aprender, que todas as crianças devem aprender? Porque toda criança é o quê? Rebelde. Ela nasce em rebelião. Ela nasce rebelde. Ela nasce oposta a qualquer tipo de autoridade sobre ela. Então ela tem dificuldade de render-se à autoridade de seus pais. Ela não consegue submeter-se à vontade de seus pais. Ela não consegue sujeitar-se aos cuidados de seus pais. Ela não consegue depender de seus pais. Essa é a principal lição para os filhos. Todo e qualquer filho precisa aprender o quê? Render-se, sujeitar-se, submeter-se e depender. Mas o mais importante é nós percebermos que essa lição a gente nunca aprende de um modo total. A gente continua tendo que aprender essa lição para o resto das nossas vidas. E a gente vai ver, quando a gente fica adulto, nós sempre estaremos debaixo de alguém, sempre, debaixo da autoridade de alguém. E a nossa reação a esse relacionamento, a nossa reação a essa autoridade vai mostrar para nós e para outros se nós aprendemos um pouquinho, pelo menos, essa lição quando nós éramos crianças, ou se nós temos aprendido e nos submetido a essa lição hoje. E isso é importantíssimo, nós já temos visto já quão importante é nós aprendermos essa lição. Por quê? Porque essa lição vai nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. Por que você não se sujeita às leis de Deus? Porque você nunca aprendeu a se sujeitar a ninguém. Por que você não se submete àquilo que Deus traz na sua santa palavra? Porque você nunca aprendeu a se submeter a ninguém. Então, o que acontece é o seguinte, irmãos: nós nascemos rendidos a nós mesmos. Nós somos rebeldes, insurgentes por natureza. Nós só conseguimos nos render a quem? A nós mesmos. Nós só conseguimos
nos submeter a quem? A nossa própria vontade. Nós só conseguimos nos sujeitar a quem? Aos nossos próprios caprichos. E nós só dependemos de quem? Unicamente das nossas capacidades. Nós temos a nós como Senhor. Nós temos a nós como ídolo. Peguem Tito, capítulo 3. Abram comigo. Epístola de Paulo a Tito. Capítulo 3, verso 3. Paulo está falando a Tito, referindo-se ao tempo em que eles eram incrédulos. E ele diz, pois nós também, Tito, olha aí, outrora éramos o quê? Nécios, desobedientes, tem uma versão que diz rebeldes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a atitude daquele que não aprendeu a submeter-se, a sujeitar-se à autoridade que Deus instituiu sobre ele. Qual a autoridade? A primeira autoridade dos pais. Então, amados irmãos, que o Senhor nessa manhã quebrante-nos por meio da sua palavra, que Ele nos humilhe, de modo que nós possamos aprender a nos render, nos submeter, nos sujeitar e depender unicamente e exclusivamente dEle e, consequentemente, daqueles a quem Ele tem colocado como autoridade sobre nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, quão grande Tu és, Pai de eterna graça e misericórdia. Ó Senhor, Tu que és nosso refúgio, Tu que és nossa fortaleza, nossa segurança. Senhor, ensina-nos, Senhor, a nos render diante dos Seus pés, dependermos completamente de Ti. Não adianta falarmos, ó Pai, chamarmos a Ti de Pai, se não nos humilhamos diante da Tua presença. Não adianta chamarmos a Ti de Senhor, se procuramos fazer a nossa própria vontade. Quebranta-nos, ó Pai, humilha-nos, ó Pai. Não permita, Senhor, que continuemos, ó Pai, com corações revoltosos, com corações insurgentes, mas humilha-nos diante da Tua presença, Pai, mostrando-nos quem nós realmente somos e que sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos. Para a honra do Teu santo nome e para a Tua glória, nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, hoje nós continuaremos nos 2 capítulos iniciais do primeiro livro de Reis, que na semana passada nós iniciamos e paramos no versículo 31. Então, abram comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 1. Nós lemos sobre a velhice de Davi, que aí os seus servos foram e arrumaram Abisag, a sunamita, para que ela pudesse aquecer o rei. Ou seja, no final da vida do rei já arrumaram outra esposa para ele. Vimos então no versículo 5, citado pelo nosso irmãozão Kaique na abertura do culto, que Adonias se exalta e se declara o que? Rei. Ele diz, eu reinarei. Nós vemos também aqui, no versículo 6, que jamais Davi contrariou o seu filho. E vemos no versículo 7, que na sua rebeldia e rebelião, Adonias, ele começa a se entender com quem? Com outros rebeldes insurgentes. Quem? Com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, um sacerdote, que o ajudavam nesse propósito.
Vemos também o que Adonias faz. Ele faz uma festa, de modo a convidar as pessoas, os filhos do rei, inclusive, que com ele estavam, para quê? Para que ele fosse levantado à posição de rei. Nós vemos também nos versículos seguintes, que Natã chama Batseba, para quê? Para que ela pudesse pleitear, advogar pela causa de Salomão e pela sua própria vida, no caso. E nós falamos justamente sobre o quê? Sobre Natã não falar diretamente com Salomão. Ele vai falar com quem? Com a mãe de Salomão, mostrando o nível, a relação de autoridade. Nós vemos também Batseba indo até o rei e prostrando-se diante dele, no versículo 16, mostrando o quê? A sujeição, a submissão dela a Davi, ainda que ele estivesse velho. Nós vemos no versículo 20, Batseba dizendo: porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Ou seja, aquela nação, por mais velho que Davi estivesse, todos estavam sujeitos ainda a Davi, todos aguardavam de Davi uma resposta. E ela continua dizendo: quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Ou seja, uma questão de vida ou morte. Nós falamos de todas essas relações, irmãos, mostrando o quê? A relação dos inferiores para com os superiores, e dos superiores para com os inferiores, o qual a responsabilidade que cada um deles tem, de uns para com os outros. Do mesmo modo, Natã apresentou-se ao rei, levando o mesmo caso. Então a gente vê Batseba pleiteando pela vida dela e de seu filho, e vemos Natã pleiteando pelo quê? Pelo trono, pelo reinado, por aquilo que Deus já tinha prometido por meio do próprio Davi. O quê? Que Salomão se assentaria no trono dele. E ele vai e apresenta essa causa ao rei, dizendo: rei, Adonias está fazendo isso, ó, chamou lá vários dos seus servos, chamou muitos dos seus filhos, está fazendo uma festa e se declarando rei. Isso procede de ti, ó rei Davi, porque a nós não foi anunciado nada disso. Natã está falando: eu sou teu servo, e não foi anunciado nada disso a mim. Zadok é teu servo, e Zadok também não estava sabendo. Benaia também não estava sabendo. E principalmente o teu filho Salomão não foi convidado. Procede de ti isso daí? Davi não responde nada a Natã. Ele manda chamar Batseba e fala: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim. No versículo 30, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então o que aconteceu com Batseba? Sujeita que estava ao rei, ela inclina-se e prostra-se com o rosto em terra diante do rei, dizendo: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Irmãos, essa frase pareceria patética se nós olhássemos simplesmente com os olhos naturais, terrenos. Davi está morrendo. Davi não tem calor nem para ele mais. Ele não consegue ele se manter. A pessoa do rei Davi está se esvaindo. Mas quando ela fala: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre, tem muita coisa aqui, irmãos. E nós vamos ver na sequência. Tem muita coisa aqui. Aqui nós podemos ver o seguinte, irmãos: os pais vivem nos filhos. Os pais vivem nos filhos. Quando há uma relação santa, uma relação de sujeição dos filhos aos pais, e uma relação de amor e serviço dos pais para com os filhos. Então nós vemos até aqui
na semana passada. Hoje, daremos sequência com a graça do Senhor, a partir do versículo 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta. Ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virás e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará no meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei meu senhor, como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Irmãos, vamos parar por enquanto aqui. Vamos pegar o versículo 32. Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. Olha que interessante. Quem que Davi manda chamar? Aqueles que Adonias não tinha chamado. E aqueles que Adonias tinha chamado? Davi ignora. Por que Davi ignora? Se você parar para analisar, se nós pararmos para analisar, Joabe era o maioral do exército de Davi. Abiatar era o sumo sacerdote. Ou seja, Joabe era maior do que Benaia. Abiatar era maior do que Zadoque. O que aconteceu com esses homens? Se enveredaram pelo caminho da rebelião. A quem que Davi pode confiar? Àqueles que continuaram fiéis do seu lado. Ele chama Zadoque e dá a Zadoque uma função que não seria dele, seria de Abiatar. Ele chama Benaia, dá a Benaia uma função que não seria dele, seria de Joabe. Agora olha que interessante, irmãos. O que Adonias fez quando ele se revolta contra o pai? Ele providencia força com Joabe, e ele providencia o quê? Religião com Abiatar. Ele se preocupou com isso. Vamos lá, preciso de força, alguém que lidere o exército nessa rebelião. Eu preciso do quê? De um sacerdote, alguém que me guie religiosamente. Mas interessante Davi não chama somente Zadoque para ungir o profeta, para ungir o rei Salomão. Ele chama também Natã. Aqueles que se rebelam contra o Senhor não querem a presença de um profeta, porque um profeta mostra qual é a vontade de Deus para eles. Nós lembramos de Acabe. Acabe, ele evitava os profetas do Senhor. Por quê? Eles só falam o que vem contra mim. Lógico, você está em rebelião, você está em rebeldia. Então olha que interessante. Adonias não chama Natã. É lógico que não. Ele sabe que ele está cometendo o quê? Um erro.
ele está em rebelião, ele está em rebeldia. Agora, Davi chama quem? Aqueles que se mantiveram fiéis. A quem? A ele, ao trono. Zadok, Natã e Benaia. Venham, vamos lá, vocês agora lá, tomai convosco os servos do vosso Senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok o sacerdote, com Natã o profeta, ali o ungirão rei de Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá a se assentar no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Então você está vendo Davi deixando a sua posição de autoridade suprema sobre aquela nação e colocando quem? Seu filho em seu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Salomão tornar-se rei é um ato do quê? De submissão à vontade de seu pai, à vontade de Deus. Adonias tornar-se rei é um ato do quê? De insubmissão, de rebeldia, de rebelião, de insurreição. Então, irmãos, essa é a situação. A quem Davi pode confiar? A sua ordem. Ele pode confiar a sua ordem a homens fiéis. A realidade conosco, irmãos, é a mesma. Muitas vezes nós reclamamos. Muitas vezes os filhos podem reclamar: meus pais não têm confiança em mim. É lógico. É lógico. Qual tem sido a sua atitude para com seus pais? É uma atitude de submissão ou não? Muitas vezes nós reclamamos que não temos recebido confiança suficiente. É lógico, você tem sido suficientemente fiel? Isso é muito comum com pessoas no serviço, por exemplo. Sabe, eu estou lá não sei quantos anos e não recebo uma promoção. É lógico. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu comportamento? É de fidelidade ou não? Por quê? Porque o rebelde, a característica principal do rebelde é o egoísmo. Ele não se envolve com as coisas. Por quê? Porque ele está vendo o dele, só o lado dele. Ele não se sacrifica pelos demais. Ele só está vendo o quê? O lado dele. Então, amados irmãos, quando Benaia, versículo 36, filho de Joiada, o que acontece? Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Irmãos, quando nós, como superiores, como pessoas numa posição de autoridade, nós ordenamos aquilo que convém à palavra do Senhor, isso vai gerar nos nossos subordinados o quê? Satisfação e alegria. Olha o regozijo de Benaia ao ouvir essas ordens de Davi. Ele se regozija e fala: Amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Ele está falando que essas palavras sejam as mesmas palavras de Deus. Que Deus confirme essas palavras de Davi. Como o Senhor Deus foi com quem? Com o rei meu senhor, assim seja o Senhor Deus com quem? Com Salomão. E faça que o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então a satisfação, irmãos, daqueles que estão debaixo de nós, há uma grande satisfação daqueles que estão abaixo de nós, quando nós exercemos a nossa autoridade em submissão a Deus. Porque foi o Senhor que revelou a Davi que Salomão seria seu sucessor. E ele está fazendo o quê? O que Deus tinha ordenado. Esse é o prazer de Benaia, de ver o seu Senhor
ordenando o que o seu maioral, seu Senhor supremo, sublime, também está ordenando. Não deixa de ser o quê? Nós, irmãos, na posição de autoridade, não deixamos de ser o quê? Somente canal para as ordens de Deus. As ordens não podem surgir, nascer e emanar nascer de nós. Nós somos canais dessas ordens. Nós somos canais de autoridade. A autoridade não nasce em nós, a autoridade vem de Deus. É isso que Benaia está dizendo. Está falando, essas palavras do rei são as palavras do Senhor. Amém por causa disso. Agora, imaginem Davi ouvindo. Assim seja com Salomão, e faça que o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Irmãos, nós estamos numa era de egoísmo tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos enxergar que os nossos filhos são continuação da nossa vida. Existem pais e mães que invejam muitas vezes a vida dos filhos, porque não tiveram os benefícios que os filhos estão tendo. Isso é patético. Isso revela quão egoístas e egocêntricos têm sido os pais na nossa era, na nossa época. Se você é pai, todo o seu prazer deve estar centralizado no quê? No benefício espiritual e material dos seus filhos. Principalmente espiritual. Todo o seu prazer deve estar no quê? No crescimento dos seus filhos, no desenvolvimento dos seus filhos. E se eles estão usufruindo hoje de benefícios das quais você não usufruiu, saiba que é por misericórdia divina, por meio da sua vida, que eles estão usufruindo disso. Agora, você pensa como pai, meu filho é superior a mim, rapaz. E você começa a sentir o quê? Inveja. O que está acontecendo? Isso mostra quão egoísta você é e quanto você não esteve criando os seus filhos com amor e servindo-os diante do Senhor. Pais que sentem inveja dos filhos são pais egoístas que nunca tiveram amor real pelos filhos e nunca tiveram a serviço verdadeiro pelos filhos. Irmãos, aqui, na nossa visão de hoje, Benaia estaria afrontando o rei Davi. Que o rei Salomão seja maior do que o rei Salomão. Estão vendo por que nossas mentes têm que ser renovadas pelo Espírito Santo? Para que nós consigamos enxergar as coisas segundo a palavra do Senhor. Para que nós possamos amar nossos filhos e filhas suficientemente para servi-los, tendo em vista o quê? Que eles sejam maiores do que nós. Maiores do que nós no seu conhecimento de Deus. Maiores do que nós no seu relacionamento com Deus. Maiores do que nós no seu relacionamento, sua sujeição e submissão a Deus. Eles têm que ser maiores do que nós. Esse é o ponto. O homem sábio e bom, ele deseja que seus filhos sejam mais sábios e bons do que ele mesmo. Pois o quê? Pois o desejo do homem sábio e bom é tornar-se cada vez mais o quê? Mais sábio e bom. Então, se o nosso desejo, se nós somos santos, o nosso desejo é crescer em santidade. Com isso, nós fazemos com quê? Com que nossos filhos aprendam mais de quem é Deus, o Senhor, e cresçam eles em santidade. Para que quando nós viermos a morrer, eles deem sequência ao que nós começamos. Não comecem do zero.
Na sociedade hoje, irmãos, os filhos se rebelam contra os pais. Quando saem de casa, eles falam, vou fazer do meu jeito. Eles começam do quê? Do zero. Toda família, quando é criada, quando se inicia, quando é inaugurada, começa do zero. Começa criando a roda. Cria-se a roda, depois cria-se de novo a roda, e cria-se de novo a roda. Não se dá sequência àquele conhecimento, não se dá sequência à comunhão com Deus. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Essa é a nossa responsabilidade como autoridades. Seja no nosso lar, seja na igreja, seja lá fora, como autoridade civil. Irmãos, nós devemos dar sequência àquilo que o Senhor nos tem concedido. É essa a grandeza do Evangelho. E se não fosse isso, não teria cabimento aquilo que Paulo fala com respeito a Adão. Por que Adão é o cabeça federal de toda a humanidade? Porque nós somos filhos dele. Como autoridade, nós passamos para os nossos filhos o quê? Práticas pecaminosas, e nós passamos aos nossos filhos santidade, santificação. É essa a concepção. Por que Jesus veio a ser o cabeça federal de todo aquele que nele crê? Porque nós passamos a nascer dele. Somos regenerados pelo Espírito Santo. Nascidos de Deus. E temos um irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. É essa vida passada a nós que nos faz chegar aqui hoje e nos regozijarmos com o quê? Com as verdades do Santo Evangelho. Então a relação familiar, irmãos, ela é fundamental. Nós passamos para os nossos filhos. Assim como recebemos a condição miserável, pecadora de Adão, nós recebemos a condição santa e justa, por meio de Jesus, de nosso Deus e Pai. O que temos passado para os nossos filhos? O que nós temos passado para eles? Essa foi a ordem de Davi. Versículo 33 até o 35. Vocês vão fazer dessa forma. No 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. O que é isso? Os reis antigamente, na cerimônia de coroação, eles usavam uma mula. Do mesmo jeito como Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, sobre um jumentinho, está lá, Davi tendo a sua mula e chamando Zadok, Natã e Benaia para colocarem Salomão sobre a sua mula e levarem ele até Giom. Para quê? Para que o sacerdote Zadok tomasse o chifre do azeite e ungisse quem? Salomão, rei. A ordem dada por Davi, no versículo 34, é Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Olha que importante nós percebermos, irmãos. Enquanto a gente vê Adonias tentando usurpar o trono do pai ainda vivo, por meio do quê? De uma festa, nós vemos Salomão ocupando aquilo que lhe devia, o trono de Davi, seu pai, por meio do quê? Da unção. O rebelde, ele sabe que ele é rebelde. Como que ele vai pedir a bênção do Senhor? Não tem como. A gente não lê em lugar algum que Abiatar, o sumo sacerdote, ungiu Adonias rei. Você não vai ver. Mas Abiatar, o sumo sacerdote, estava lá, como a religião. Como que nós queremos
quando nós somos rebeldes e nós não nos submetemos à vontade de Deus, a gente não joga fora a religião. A gente não joga fora a religião. A gente quer continuar a ser cristão. A gente quer continuar com o título de cristão, o título de cristianismo. Você quer carregar esse título com você, mas você não quer se sujeitar ao que Deus lhe ordena. É isso que muitos fazem vindo à igreja. Você quer continuar a ir à igreja, você quer continuar a ser chamado de cristão, crente, mas você não se sujeita àquilo que Deus lhe ordena. Você não se sujeita àqueles que Deus colocou sob autoridade acima de você. Você não se sujeita, mas você não quer largar o osso. Foi isso que Adonias fez. Eu tenho que ter o sacerdote, sumo sacerdote comigo. Vamos lá, Beatar, vamos comigo. Mas e a bênção do Senhor? E a aprovação do Senhor? Isso não precisa. Eu quero ter somente a capa religiosa. Eu quero continuar na minha posição de fariseu, que é o que nós vimos domingo passado à noite. Temos visto. Essa posição de fariseu é muito cômoda para mim. Por quê? Porque eu continuo tendo a capa de religiosidade, todos me veem como um crente, como um cristão, só que eu faço a minha vontade. Eu não faço a vontade de outro. Eu vou atrás do que me interessa. É isso que Adonias está fazendo. Matthew Henry diz: Adonias foi feito rei com uma festa, e não por meio da unção. O reinado de Adonias durou o quê? Nem um dia. Nem um dia. Então, amados irmãos, a ordem que Davi dá para os seus, eles cumprem, olha lá. 39, Zadok, sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. No caso de Adonias, quem é que grita? Viva o rei Adonias, né? Quem é que grita isso daí? Voltemos lá. Deixa eu ver aqui. Quem estava apoiando lá no caso Adonias? Você não vê no caso de Adonias o apoio do povo. Você vê quem apoiando Adonias? Os seus convidados. Você não tem lá o povo clamando e gritando: viva o rei Adonias. Você tem quem? Adonias tinha quem lá? Só os seus convidados. Os seus convidados o apoiavam. E aí no versículo 40, após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor parecia fender-se, com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então nós temos o que aqui? O povo aderindo à vontade do rei. O povo clamando: viva o rei do rei Salomão. Agora no versículo 41, Adonias e todos os convidados que com ele estavam, ouviram quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada?
Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse a Adonias: entra, porque és homem valente e traze boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. E dali subiram alegres a cidade, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Irmãos, versículo 41 diz: Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram. Ouviram o quê? O sonido, o barulho, o povo gritando, algo que parecia que a terra estava fendendo-se. Quando que eles ouviram? Quando acabavam de comer. Esse povo passou o dia todinho comendo. Esse povo passou o dia todinho comendo. A festa, a felicidade, a festa da comilança deles durou horas. Isso não é à toa, irmãos. Não é à toa. Vamos para Romanos 16, ver qual é a postura do rebelde. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 17. Olha só quem são os rebeldes, quem são aqueles que provocam divisões e escândalos. Olha que interessante, ele vai mostrar, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha só, aqui Paulo está falando do quê? De uma relação de obediência e desobediência. Quem são os desobedientes? Aqueles que causam divisões na igreja. Aqueles que causam divisões onde quer que eles cheguem. Paulo fala: afastai-vos desses. Por quê? Porque eles não servem a Cristo. Mas eles servem o quê? Seus próprios ventres. Quem é o rebelde? O rebelde é o exemplo máximo de egoísmo. O rebelde é o exemplo máximo de egocentrismo. Ele está no centro de tudo. Percebe, irmãos? Inclusive essa filosofia relativista que nós vemos no mundo aí fora hoje, é uma filosofia que mostra o quê? Que você
está no centro do universo. As coisas têm que girar em torno de você. Não existem absolutos. Não existem absolutos. É relativo a você, a mim. Para mim é desse jeito, para você é daquele outro jeito. Por que disso? Por quê? Porque nós estamos num mundo rebelde. Um mundo que não se sujeita à palavra do Senhor. E na sua rebeldia, ele busca o quê? Valorizar o eu, o ego de cada um de nós. O mundo gira em torno de quem? De mim mesmo. Esse é o rebelde. Esse é o insubmisso. Mas Paulo continua dizendo assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Então, qual é a característica principal do verdadeiro cristão? É a obediência, é a submissão, é a sujeição, é a dependência, é render-se à vontade do Pai, é render-se à vontade daqueles que Deus colocou como autoridade sobre eles. Percebem, irmãos? E Paulo está deixando isso muito claro. Aqueles que são rebeldes, daqueles que são rebeldes, afaste-se. Afaste-se. Saia, não fique perto. Aqueles que não servem a Cristo, eles estão servindo a quem? A eles próprios. Nós já temos visto isso. Não existem ídolos. Só existe um ídolo. Eu mesmo. Os demais ídolos eu crio para que sirvam o ídolo maior, eu mesmo. Então não existem ídolos, existe um ídolo, você, eu. Então, meus queridos, é isso que nós vemos aqui com Paulo em Romanos e que nós vemos na prática com Adonias. Ele cria, ele desenvolve, ele promove uma festa, um banquete, chama seus convidados para quê? Para que ele seja reverenciado, para que ele seja exaltado. E cadê seu pai, o rei Davi? Está lá. Mas ele mata seu pai e se aposta de uma posição da qual não lhe cabia. Quem que é ele? Um rebelde. Quem que lhe chama para ajudá-lo? Outros rebeldes. Qual associação de rebeldes vai dar certo? Nenhuma. Vai dar certo? Nenhuma. Nenhuma associação entre rebeldes dá certo. Porque no final das contas, cada um deles são egoístas e egocêntricos. Cada um deles estão buscando os seus próprios interesses. Então não existe união e ligação e comunhão entre rebeldes. Não dá. É impossível. Ainda que Adonias conquistasse o trono, ele estaria cercado de quem? Rebeldes. Isso ia para frente? Não iria. Lá na frente, alguém ia se levantar, matar ele e tomar o trono dele. Não é isso que a gente vê no decorrer da história das monarquias, irmãos? É isso. Rebeldes levantando-se contra rebeldes. E a rebeldia prolifera e permanece. O que tem acontecido hoje nas igrejas, a mesma coisa. Por que centenas de igrejas abertas? Por quê? Porque eu me rebelo contra a autoridade que Deus colocou sobre mim e vou a uma outra igreja. Com quem? Com aqueles que se rebelam comigo. Chega lá, acontece o quê? Um bando de rebeldes junto. Vai para frente? Não. Não. E aí você tem o quê? Nascimento de várias e várias igrejas, fundamentadas no quê? Rebeldia, rebelião, insubmissão. O que está acontecendo com as famílias hoje? Mesma coisa. Filhos não se sujeitam aos pais. O que eles têm feito? Saído de casa em rebeldia. O que eles fazem? Eles montam uma família em rebeldia. Aí depois, eles querem que dê certo. Marido com a esposa lá. Um nunca se sujeitou aos pais, o outro também não. Aí eles acham que os dois juntos vão se sujeitar um ao outro. Não vão. São dois deuses dentro da mesma casa. É possível servir a dois senhores? Não dá.
Eu vou servir a quem? A mim mesmo. E ela vai servir a quem? A ela mesma. Acabou a família de novo. Acabou. E a rebeldia, a rebelião continua proliferando, crescendo. É esse o conceito, irmãos. É esse o conceito. É isso que o mundo não tem mostrado, ou melhor, tem pregado o quê? Rebeldia e rebelião. Não é isso. Nós aprendemos. A pedagogia moderna de Paulo Freire mostra o quê? O ponto principal da pedagogia moderna de Paulo Freire. Você tem que ser crítico. Você tem que ser crítico. Então você pega toda a pedagogia de Paulo Freire, você vai ver o quê? Está fundamentada no quê? No ser crítico. Seja crítico. Seja crítico. O que é ser crítico? É você discordar de tudo que está aí. E aí você começa a discordar de tudo. Você não sabe por que você está discordando. E você também não tem uma solução para aquilo. Mas você está discordando. Isso não é certo. Isso está errado. E eu me submeto, mas nem de brincadeira. Por que disso? Por que disso? Porque eu sou o centro de tudo. Eu tenho que discordar. Pode ver, irmãos, isso está em nós. Está em nós. Quantas e quantas vezes, para analisar, você se pega criticando um sistema, criticando uma decisão, criticando uma ordem. Por quê? Porque você é crítico. Você não tem base para isso e não sabe como que seria o melhor. Você não consegue dar uma solução para um problema. Mas se alguém vier dar a solução para o problema, você já fala, não, está errado, não é assim. Por quê? Porque nós estamos no centro do nosso coraçãozinho. Eu sou o meu ídolo. E o mundo tem pregado o quê? Eu sou o meu ídolo. Seja crítico, você quem sabe, os outros não sabem. Não se sujeite à autoridade. Se você se sujeitar à autoridade, você está sendo pateta, um panaca, um babaca. É isso que eles falam. Não se sujeite à autoridade. Rebele-se, levante-se contra a autoridade. Para quê? Para que você continue nessa vida desgraçada sua. É isso. A Bíblia mostra justamente o contrário. Sujeite-se à autoridade, porque todas as autoridades foram instituídas por Deus. Seus pais foram instituídos por Deus como seus pais. Sujeitem-se a eles. O seu patrão foi instituído por Deus como seu patrão. Sujeite-se a ele. O seu presidente foi dado por Deus como seu presidente. Sujeite-se a ele. O seu prefeito, seu governador, policiais. O seu marido e esposa foi dado a você como autoridade. Provinda de quem? De Deus. Sujeite-se a ele. Estão entendendo, irmãos? Esse é o nosso grande problema. Esse é o nosso grande problema. Lá foi pego o quê? Adonias. Eles começam a ouvir rumores, barulho, com a terra se fendendo. Enquanto estavam o quê? Acabando de comer. Acabando de servir a quem? A eles mesmos. Estavam lá todos felizes e contentes. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, o que significa esse ruído? De cidade alvoroçada. Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias, entra, Jonatas, venha, pois és homem valente e traze boas novas. Irmãos, só um tolo se ilude. Só um tolo na posição de usurpador se ilude na esperança de um sucesso. Só um tolo. Ele está usurpando o trono de seu pai. E está o quê? Na esperança de ter sucesso. Entra, Jonatas, você traz boas novas. Essa é a condição perigosa, irmãos, de todos nós. Podem perceber, quando você se propõe a se rebelar,
tendo em vista o seu próprio eu e o seu próprio ego satisfeito, você arruma coragem não sei de onde. Já perceberam isso? A gente arruma coragem não sei de onde. A mulher grita com o marido, sabendo que um tapa do marido pode deixar do avesso, mas ela grita, ela briga, ela fala alto. Os filhos, a mesma coisa. Impressionante, coisinhas desse tamanho assim, 5 aninhos. Chega para você, aponta o dedo e começa a falar alto com você. Não tem noção do perigo. Mas essa é a condição perigosa, irmãos. Na condição perigosa da rebelião, nós nos tornamos extremamente corajosos. Agora me digam, pode alguém que é rebelde e insubmisso esperar boas notícias, irmãos? Pode alguém que está praticando más ações esperar boas novas? Como que Adonias fala? Entra, homem. Pois é, porque és homem valente e traz boas novas, no versículo 42. Só um tolo pode dizer isso. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. A notícia não é boa. A notícia é triste. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim: nosso senhor, lá, Salomão foi constituído rei, e com autoridade. Por quê? Porque foi o pai dele que constituiu ele rei. Você está aqui sozinho. Com que autoridade você vem? Estão vendo? O rebelde, todo rebelde, ele vai por conta própria. Ele vai confiando no seu taco. Ele vai confiando na sua capacidade, na sua autoridade, como se de alguma forma ele tivesse alguma coisa. E aí ele começa a contar. Jonatas começa a contar tudo o que aconteceu. Até que ele chega ao ponto que ele fala aqui, 46, também Salomão já está assentado no trono do reino. 47. Ademais, aí ele começa. Não é simplesmente o fato de Salomão estar sentado no trono. Não. Ele começa a falar quem reconheceu, quem está reconhecendo essa posição de Salomão. Ademais, os oficiais do rei vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. Está falando, os oficiais do rei, diante de Salomão, oraram, fizeram uma oração submissa. Benaia fez essa oração e disse: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. Ele está mostrando aqui o quê? Jonas está falando: Adonias, os oficiais do rei reconheceram o trono de Salomão. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Ele falou: Adonias, o rei, além dos oficiais, o rei também deu aval aí ao reinado de Salomão. Ou seja, filho, a sua situação está feia. E olha a postura de Davi, irmãos. O nome de um filho, irmãos, excede ao do pai quando esse filho começa a edificar sobre os fundamentos do seu pai. Vocês percebem? Davi não entregou o trono, o reino zerado. Aqui, os oficiais do rei estão dizendo o seguinte:
que Salomão, o trono de Salomão, seja uma sequência do trono do reinado de Davi. Que o reinado de Salomão seja fundamentado sobre o alicerce do reinado de Davi. Se Adonias tomasse aquele trono, Adonias ia ter que inventar a roda novamente. Ele ia começar do zero. Porque ele não estava em sintonia com o pai. Ele não estava disposto a dar sequência ao que o pai começou. E aqui, os oficiais do rei, Benaia, filho de Joiada, ele está vendo o que Salomão está construindo, está prestes a edificar sobre os fundamentos deixados por seu pai. Nos ombros do pai, a criança se torna maior do que seu pai. Não é isso? Se você constrói sobre os fundamentos daqueles que lhe deixaram verdades, você dá sequência àquilo que eles iniciaram. A nossa cristandade hoje está vivendo essa miséria. Por quê? Porque igrejas são abertas e cada qual que abre uma igreja tenta, no mínimo, inventar a roda novamente. A roda já foi inventada lá atrás. Sabe por quê? Porque não estão sob a autoridade de ninguém. E não se colocam sob a autoridade dos nossos pais. Lá de trás. Desde os apóstolos, os pais da igreja. Como que era lá atrás? Para nós sabermos como que devemos fazer hoje. Esse é o fundamento da reforma, irmãos. Reforma é você quebrar, jogar por terra as ideias e as concepções que você tem hoje, modernas, e recorrer a quê? Aquelas que vieram lá de trás, que começaram na palavra do Senhor. Essa é a realidade. Como que surge o cristianismo? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, se não foi uma reforma, mostrando o quê? Que toda a lei e os profetas tinham sido dados, mostrando quem? Cristo Jesus, apontando para Ele. E foi uma reforma no quê? Naquelas concepções religiosas da época. Fariseus, saduceus, não sabiam o que estavam fazendo. Homens rebeldes, que estavam criando suas próprias religiões. Aí vem os quem? Vem os apóstolos mostrando o quê? As realidades desse cristianismo. Dessa verdade. O cristianismo sempre vem reformando, irmãos. Reformando. Trazendo o quê? O antigo. Sob a luz de Cristo para nós hoje. Essa é a realidade do cristão. Do cristianismo. A felicidade de Davi foi ver o quê? O seu filho assentado no seu trono. Grande tem que ser a satisfação de um pai e de uma mãe ao verem seus filhos assumindo os negócios da família para a glória de Deus, não negócios financeiros. Quão prazeroso deve ser para nós vermos os nossos filhos dando sequência àquilo que o Senhor tem nos revelado e tem nos mostrado, dando sequência à fidelidade a Deus, dando sequência ao temor do Senhor, dando sequência à vida com Deus, a vida que Deus nos concedeu até agora. Que eles deem sequência, que eles não se rebelem, não saiam de casa e tentem inventar a roda novamente. Que eles sejam submissos. Por quê? Porque senão vai acontecer igualzinho aconteceu aqui. Quando aqueles que estavam na festa de Adonias perceberam o que estava acontecendo, por meio da notícia de Jonatas, então se estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias.
E todos se foram, tomando cada um seu próprio caminho. O que você vai esperar de um rebelde? Que ele morra por você? Outro rebelde? Para. Você é rebelde porque você está seguindo o seu próprio ventre. E aqueles que você levanta juntamente com você para se rebelarem junto com você, estão seguindo o quê? Estão cultuando, adorando e satisfazendo seus próprios ventres. Quando a coisa dá errado, meus amigos, quando a coisa dá errado, vai cada um para o seu canto. A alegria de todo insubmisso, ela é muito breve, ela dura pouco. Por quê? Porque eles não estão construindo sobre um fundamento deixado pela autoridade deles. Não. Eles estão construindo um palácio onde? No ar. E mais cedo ou mais tarde, esse palácio construído no ar vai cair sobre a cabeça deles. Agora, e Salomão? Salomão não. Deus está colocando ele numa posição onde ele vai construir sobre o quê? Os fundamentos de Davi, seu pai. É aqui que faz lógica, tem razão Batseba ao dizer aquela frase que nós vimos lá atrás. O que ela disse? Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi está morrendo, mas nós, patéticos como somos, com a nossa visão natural e carnal, você vai falar assim, mas Davi está morrendo, está fraquinho, não tem calor nem para si mesmo. Viva o rei Davi para sempre. Por meio de quem? De Salomão, seu filho. Não é isso que diz a profecia? E o trono de Davi será o quê? Eterno. Vai ver se os descendentes de Davi estão reinando lá até hoje. Não! Mas quem que está reinando hoje, supremo, absoluto? Cristo Jesus, o descendente de Davi. É essa a concepção que nós devemos ter, irmãos. Nossos filhos são sequência daquilo que nós somos. Se você negar aquilo que Deus tem feito na vida dos seus filhos, você está negando a você mesmo. Essas realidades têm que fazer sentido para nós. Deus tem que mudar a nossa maneira de ver. É por isso que nós somos chamados a amar nossos filhos e a servi-los como autoridade sobre eles. O mesmo, irmãos, acontece na igreja. Homens e mulheres que se rebelaram por besteira, ou ainda por motivo até que plausível, contudo, não motivos superiores e supremos. Não motivos que fizessem com que a rebelião deles fosse uma rebelião legítima. Se rebelaram por causa deles mesmos, dos seus próprios corações. Nós passamos um período por um drama, alguns períodos de drama em certas igrejas. Por quê? Porque começamos a ver o quê? Que ali não estava sendo pregadas as verdades do Senhor. E aí você fica assim, mas calma aí, se eu saio, eu estou me rebelando, se eu fico, estou sendo conivente. E uma vez até o pastor Gessé, conversando com ele falou, dependendo da postura de determinadas igrejas e determinados pastores, você vai chegar à conclusão de que aquilo lá não é uma igreja. E você sair de lá, você não está se rebelando contra uma autoridade eclesiástica, contra alguém instituído por Deus ali. Você está saindo, está fugindo do quê? De homens perversos, que foi o que nós lemos aqui em Romanos 16. Ele fala em Romanos 16, afastai-vos deles. Afaste-se, não são homens que estão ali sob uma autoridade divina. Não foi Deus que os instituiu, foram eles mesmos que se instituíram. Então, amados irmãos, devemos pedir graça e misericórdia do Senhor para que Ele nos guie. Quando vai cada um fugindo para o seu próprio caminho, como baratas que estavam reunidas
nas trevas da rebelião, o que acontece? Versículo 50. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jura-me hoje o rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá por terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar. Então ele veio e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Por que Adonias teme a Salomão? Quem não deve, não teme. Não é isso? Se Adonias temia de Salomão, foi por quê? Porque ele tentou levantar uma revolta contra o reino de Salomão, nem era mais o reino de Davi. Ele não convida Salomão para a sua festa. Por quê? Porque ele sabia que o reino estava destinado a Salomão. E ele vai e faz o quê? Corre e agarra-se às pontas do altar. E é interessante que em Êxodo 21, vamos voltar lá rapidinho, logo depois dos 10 mandamentos, Êxodo 21, 14 diz o seguinte: Êxodo 21, 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. O que Adonias fez? Maliciosamente tentou usurpar o trono de seu pai. Pela sua atitude, ele matou o rei Davi e matou Salomão. Matou o rei Davi por quê? Considerou seu pai como morto e tomou o trono do seu pai. Matou Salomão, por quê? Porque o trono era de Salomão. Ele já excluiu Salomão. E se ele tomasse o trono, ele mataria Salomão. O que esse homem faz? Ele sabe da sua culpa e corre agarrar-se nas pontas do altar. Para quê? Para pedir misericórdia. Olha só que interessante. Há pouco tempo atrás, ele estava se declarando o quê? Rei. E agora ele assume o lugar do quê? De servo. Olha que interessante. Jura-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. De rei ele passa a ser servo assim, ó, rapidinho. Ele começa o quê? Implorar por sua vida. De manhã ele estava intitulando-se rei. À tarde já está o quê? Como servo implorando por sua vida. Implorando o quê? Perdão. A quem? Ao seu juiz. Por quê? Porque todo rei naquela época atuava como juiz. Está lá ele diante de Salomão implorando por sua vida. Primeiro ponto, houve arrependimento? Não. Esse é o problema, irmãos. Esse é o grande problema. E Davi, ele dá chance para Adonias. Davi, ele mostra misericórdia para com Adonias. E ele dá uma chance para Adonias, mostrando para Adonias o quê? Adonias, o único remédio contra a rebelião é o arrependimento. Eu falei para quem? Desculpa, confundi tudo. Vamos lá. Salomão está mostrando o quê? Misericórdia para Adonias, seu irmão. E ele está mostrando o quê? Que o único remédio para a rebelião é o quê? É o arrependimento. O único remédio para a rebelião é o arrependimento. Então o que ele fala? Ele está falando para Salomão, está falando para Adonias. Se for homem de bem, olha lá, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. O que Salomão está dizendo aqui? Ó? Se houver nele fruto de arrependimento,
Acabou o problema por aqui. Seus pecados ficaram para trás. Me esquecerei deles. Salomão aqui, irmãos, ele está fazendo como Cristo faz conosco. Como Deus faz conosco. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Ficaram para trás. Porque houve profundo arrependimento. Agora, olha que interessante. Como que se evidencia o fruto de arrependimento nessa situação? Submissão, sujeição, render-se, depender. Estão percebendo? Salomão usa de misericórdia para com Adonias. Mas é uma misericórdia o quê? Condicional. Condicional a quê? A fruto. Seu arrependimento está dando fruto? Amém. Seu arrependimento não dá mais fruto? Não houve fruto digno de arrependimento em Adonias. E nós vamos ver isso no capítulo seguinte, capítulo 2. Mas Salomão usa-se o quê? Usa de misericórdia e recebe todos aqueles que foram rebeldes a ele. Podem ver, Salomão não vai contra ninguém que tinha praticado aquele ato de insubmissão, de rebeldia, contra seu pai e contra ele. Ele não vai contra nenhum deles, desde que eles mantenham-se o quê? Fiéis. Os seus pecados anteriores serão esquecidos. Agora, o problema, irmãos, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. O rebelde, impenitente, ele vai continuar sendo rebelde. Rebelde não é aquele que faz rebeldia. Rebelde é aquele que não se submete. Qual a diferença? O rebelde, quando ele ouve uma ordem, ele pode externamente não evidenciar a rebeldia, mas o coração dele está mostrando quão rebelde ele é, quão insubmisso ele é. O quanto ele está contrário, ele se coloca contrário às ordens que lhe são dadas. Então, amados irmãos, olha só, a situação de Adonias. Ele recebe de Salomão o quê? Misericórdia. Ele alcança a misericórdia por parte de Salomão. E Salomão não lhe devolve somente a vida, mas depois ele diz, olha lá, e esse lhe disse, vai para a tua casa. Não só lhe devolve a vida, mas também lhe devolve o quê? As suas propriedades. Ele fala assim, não mexo em nada do que é seu. Continua a sua vida, continua a viver a partir da posição que Deus lhe deu. Não tenta usurpar, que não haja malícia no teu coração. Não tente sair daquela posição que Deus te colocou. Fica lá. Está lá as suas propriedades, está lá a sua família, continua do jeitinho que você estava. Toca o barco. E com isso, Salomão, o que ele faz? Ele estabelece o seu trono como? Com misericórdia. O trono de Salomão é estabelecido em misericórdia. Mas infelizmente, irmãos, nós vamos ver no capítulo seguinte, hoje já não vai ser possível, como que um rebelde não arrependido, o quanto que um rebelde impenitente, ele vai cair novamente em rebeldia. O que é exigido de nós é o quê? Que sejamos penitentes. O que é isso? Que nós dobremos os nossos joelhos e realmente reconheçamos que nós somos rebeldes, que nós somos insurgentes, que nós não nos submetemos. Porque se não for dessa forma, o que vai acontecer? Você vai falar, Senhor, poupe minha vida, me perdoa, me desculpa, tá? Mas daqui a pouco você vai estar fazendo o quê? A mesma coisa.
movido pelos mesmos sentimentos, movido pelos mesmos objetivos, egoístas, egocêntricos. Essa é a condição do rebelde. Ele é chamado a quê? A arrepender-se. Dobre os seus joelhos e arrependa-se diante do Senhor. Para que você aprenda a quê? A ser submisso. Se nós não somos submissos aos nossos pais, não somos submissos aos nossos patrões, não somos submissos às autoridades, nós não somos submissos a Deus. Não somos. Ilude-se aquele que acha que por vir para a igreja, ele está de boa, está salvo, está lá, está feliz e contente. Não! Não! As suas atitudes dentro da sua casa vão revelar quem você é. As suas atitudes no seu serviço vão revelar quem você é. É lá fora que mostra quem você realmente é, não é aqui dentro. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e essa história possa ser algo fundamental em nossas vidas, porque nós reconheçamos quem nós somos. Quem nós somos? Adonias tentando usurpar posições que não são nossas, ou nós somos Salomão aguardando o Senhor colocar-nos na nossa posição, como? Em submissão e sujeição. Submissão à sua mãe, sujeição a seu pai, aguardando. É interessante nós vemos, irmãos, Salomão não aparece na história, não aparece em momento algum, só quando ele tem que ser feito rei. Deus fez tudo por ele. Deus preservou ele do irmão dele. Deus preservou ele da ignorância do pai, que não estava sabendo o que o irmão estava fazendo. Deus preservou ele de tudo. Ele só aparece para quê? Para ocupar o trono que era dele. Então, que vivamos em sujeição, submissão e dependência à vontade do Senhor. Sujeitos a Ele, aguardando o momento que Ele fará com que nós ocupemos o nosso lugar, ainda que seja como um pai, como uma mãe, como um encarregado de um serviço, como qualquer coisa, mas que Ele nos dê e que nós possamos ocupar essa posição em amor e serviço por aqueles que estão debaixo de nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, quantas riquezas vemos na Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Quão míseros pecadores somos, meu Deus, e quanto precisamos de Ti. Senhor, transforme as nossas mentes, transforme os nossos corações. Deus santo e bendito, faça-nos ver, ó Pai, as grandezas dos Teus propósitos nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Que nós possamos enxergar, ó Pai, que a posição que nós ocupamos hoje é uma posição, ó Pai, que Tu estabelecestes a nós. E que nós possamos nos sujeitar àquilo que Tu tens colocado diante de nós a cada dia. Ensina-nos, ó Pai, a submetermos a Ti, sujeitarmos-nos a Ti, a dependermos de Ti. Ensina-nos, ó Pai, a sujeitarmos-nos uns aos outros, como Tu dizes, ó Pai, como a Tua palavra ordena, em Efésios capítulo 5, ó Pai, que sujeitemos-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, para que não venhamos a agir como o mundo age, de maneira insubmissa, ó Pai, de maneira rebelde, críticos sem causa, críticos, ó Pai, sem base alguma, sem fundamento algum, mas ensina-nos, ó Deus amado, a edificar sobre o fundamento da Tua palavra, sobre o fundamento das Tuas verdades. Quebranta-nos e humilha-nos na Tua presença, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado e que possamos viver vidas santas, para a honra e glória do Teu santo nome te pedimos, Pai. Amém.